Alô, colegas, aqui é o professor Junior, professor de Ciências da Natureza e diretor do sindicato Simpro Londrina. E hoje, a convite da direção do Colégio Anchieta, eu vim dividir com vocês um pouco daquilo que eu já vivenciei como educador nos meus 27 anos de profissão. Olha, acredito eu que muitos de vocês têm muito a me ensinar. Mas eu também descobri que a troca é a troca que vai fazer a gente crescer, que vai fazer a nossa educação no nosso país melhorar. Então é a hora de união, hora de troca de experiência, hora de escutar o outro e ver o que dá para aproveitar. Às vezes não dá, às vezes dá, mas você estar aberto é a oportunidade que se precisa para a gente mudar essa realidade tão triste, que não vai acontecer certamente do dia para a noite, mas é uma realidade muito triste que a nossa educação vive. Não há dúvidas de que há professores que vêm fazendo a diferença, que vêm usando metodologias ativas há tanto tempo e nem tinha este nome quando ele usava. Mas hoje precisamos multiplicar essa força. Hoje precisamos de mais pessoas percebendo de que o mundo mudou, os jovens mudaram e que reclamar ou resmungar em relação a isso não vai resolver nem a sua vida, nem a vida de quem ainda nem construiu o seu futuro direito. Da criança lá no Fundamental 1, do Fundamental 2, do ensino médio, que ele está super perdido lá às vezes. Mas com certeza, do mesmo jeito que existe professores desafiando essa realidade tão dura que é ser professor no Brasil, também existe alunos que desejam mudar a sua realidade. E se existir um dentro da sala, já vale o nosso esforço. Bom, pessoal, eu quero apresentar para vocês este livro da qual eu me baseei para essa conversa nossa. A Sala de Aula Invertida, uma metodologia ativa de aprendizagem. Foi dois americanos secundaristas, de escola secundarista, o Jonathan Bergman e o Aaron Sams, que se juntaram e perceberam que essas ações separadas, elas, se tivessem devidamente organizadas dentro de uma proposta, dentro de um objetivo, poderia surtir mais efeitos. Então eles pegaram essa experiência toda e organizaram. E o que fizeram? Dividiram com a gente. E a gente não vai perder a oportunidade, né, meus amigos, de dar uma olhada. Eu li detalhadamente e tirei algumas coisas aqui para a nossa conversa de hoje, juntei com experiências que eu venho vivenciando, com dados obtidos na prática, porque não adianta nada chegar aqui e falar e falar assim, mas como é que faz isso? Dá certo mesmo? Ó, a minha realidade é mais difícil. E é óbvio que quando a gente começa a implementar algo, a gente não pode ter ilusão que a gente vai fazer na primeira e já vai dar super certo. Não, sempre tem ajustes a ser feitos, porque as realidades são diferentes. A realidade de uma escola particular no Brasil é diferente da realidade da escola pública. Enquanto os laboratórios de ciências são extremamente bem equipados, cheios de reagentes, às vezes não há laboratório e quando há, falta a matéria-prima. Mas será que a gente não consegue adaptar? Essa é a função nossa, ser criativo nesse momento. E olha, quando a gente observa essa imagem, você vai ver aqui uma imagem lindíssima de alguém que dedicou muito para ter essa postura, para ficar na ponta do pé. Mas a gente olha na próxima imagem que também não é algo que qualquer um consiga fazer. Seja qual das duas imagens você observar, na forma
normal ou na forma de cabeça para baixo, é difícil, necessita treino, necessita de insistência e seja lá como a gente vai utilizar essas metodologias, vai ser necessário que a gente se dedique, vai ser necessário estudar e mais, vai ser necessário se dar a oportunidade de fazer a diferença e precisamos fazer a diferença. Bom, quando a gente pensa numa sala tradicional, a gente tem o quadro cheio de matéria, você vai falando sobre aquela matéria, na melhor das condições os alunos vão escutando, né? Nas melhores das condições, né? Nem sempre isso se retrata em verdade. E aí você cria uma nota de tarefa, você incentiva ele a fazer atividade em casa, olha quando ele volta, mas será que ele está aprendendo mesmo? Ah, mas ele tirou nota na prova. Gente, será que a prova vem retratando a verdade? Porque as nossas classificações internacionais vêm dizendo outra coisa. E a tal da aula invertida que você está dizendo aí? Bom, você vai observar que a tal da leitura que aqui ele está fazendo no quadro, junto com o professor, aqui ele está fazendo em casa, antes da aula. A videoaula que você está assistindo, ele está fazendo em casa. Para que a hora que ele chegue na sala, ele já esteja embasado, para que aquilo possa realmente fluir, não começar do zero. E aí o trabalho passa a ser a atividade na aula. Aquela atividade que ele ia fazer em casa, ele tem que fazer na aula. O exercício que o professor fica resolvendo 1, 2, 3, 10, não cabe ao professor resolver esse exercício, cabe ao aluno. Você vai auxiliar ele fazer. Porque quando você faz na lousa, você faz 1, faz 2, faz 3. Veja, nós professores de ciências das exatas, física, matemática, química, você faz 10, 20 exercícios daquilo lá, a hora que o aluno vai fazer, ele está lá patinando ainda. Nós vamos ter mais ou menos essa ideia aqui. Na sala de aula, a gente escreve no quadro, fica lá explicando, insistindo, chamando a atenção, olha aqui, por favor, insiste. E depois você passa uma atividade como tarefa para o aluno fazer em casa. No dia seguinte, na próxima aula, você vai então verificar se ele fez essa tarefa. Mas a minha pergunta é, será que ele realmente prestou atenção no que você estava falando? Naquilo que você lindamente falou, explicou tão bem, mas será que ele estava com você? Porque não adianta nada a gente ter a melhor explicação do mundo, mas se aquela explicação ele simplesmente não está escutando. Porque na verdade o estado de passividade dele, principalmente para a realidade que a gente vive hoje, é muito grande. Vamos inverter essa ideia. Vamos, na verdade, dar a tarefa antes da aula. E qual seria essa tarefa? Bom, você pode dar uma leitura, você pode fazer uma videoaula, você pode pegar uma videoaula que já está pronta, são tantas que estão prontas de boa qualidade, e disponibilizar para eles, e aí ele vem com essa tarefa já feita. Já vamos detalhar melhor isso. E a atividade que você tinha passado antes para ele? Bom, agora ele vai fazer na sala. Não esqueça, meus amigos, o exercício é do aluno, porque a gente faz 10 exercícios lá na lousa, e a hora que ele pega para fazer, parece que você não explicou para ele. Aí ele fala assim, pô, mas eu expliquei. Pois é, e até ele copiou, até ele entendeu alguns passos que você fez, ele só não sabia qual era a pergunta do exercício. Então, há de se fazer uma reflexão que é, do jeito que a gente está fazendo tradicionalmente, está funcionando? Pelo menos está funcionando para a grande maioria? E se não tiver, será que não é uma
uma tentativa válida da gente buscar essas metodologias ativas e tentar usar elas. Então, veja só, o nosso papel mudou. O nosso papel agora deixa de ser esse expositor fantástico de conteúdos para orientador de aprendizagem. Por isso que a gente não precisa ser mais uma enciclopédia ambulante. A gente, na verdade, pode aprender aquilo até junto com o aluno. Vocês viram que quando eu me apresentei como professor de Ciências da Natureza. Porque é assim que é hoje e vai ser. E não tem para onde correr. É assim. O mundo é assim. E exige que a gente evolua junto com ele. Bom, quando a gente assiste, né, uma aula invertida, a gente vai perceber que a fluidez dela é outra. Porque veja só, eu falei há pouco para vocês dessa atividade em aula. Mas essa atividade em aula, ela vai vir depois que você fez a verificação de que ele realmente fez essa etapa anterior que ele fez antes da aula. Ah, mas se ele não fez? Bom, vamos trabalhar com essa realidade e aí vamos cercar esse cara para que amanhã um outro possa fazer, e depois mais um aluno. E aí quando ele perceber que os colegas estão participando, vai em algum momento engajar. Ah, mas vai atingir todo mundo? Ah, não, né, gente? Mas se a gente melhorar essa situação, já vale a pena tentar. E outra coisa, as metodologias ativas, a gente não deve pegar o que a gente faz até hoje, simplesmente jogar fora, vou começar do zero. Não, esse é o momento da gente ir testando de vez em quando. Tá? Uma vez no mês, uma vez no bimestre, mais ou menos aqui, não extrapolar 20% das suas aulas empregando metodologias ativas. Aí, conforme a gente se sentir mais confortável e verificar que está dando resultado, aí sim a gente pode pensar no futuro de aumentar essa porcentagem. Um passo de cada vez, que aí a gente vai realmente ter chance de estar pegando o caminho correto. Bom, essa questão da aula invertida aproxima muito o professor do aluno. E aí, essa relação, esse fortalecimento de interações entre professor e aluno e aluno, vai acabar potencializando essa questão do aprendizado. Bom, uma vez eu perguntei para minha filha, a Maria, que hoje está no ensino médio, no terceiro colegial, se ela já tinha tido alguma aula invertida. E ela falou que sim. E aí eu perguntei para ela, né, e aí, como que é? Ela falou assim, parece que o aprendizado não é igual. Palavras dela, igual está aqui. Parece que o aprendizado não é igual. Eu que sou um defensor, então, das metodologias ativas, falei assim, mas por quê? Falei assim, a maioria dos alunos foi mal na prova. Veja, gente, será que aquele dia que o professor aplicou a metodologia ativa, ele aplicou realmente a metodologia ativa? Será que ele disse que era uma aula invertida? E será que realmente foi uma aula invertida? Porque a gente falar que fez uma aula invertida sem a gente ter estudado, sem a gente ter buscado uma fonte, uma referência, talvez fique só no discurso. Talvez é mais do mesmo, talvez o aluno fique até mais confuso. Então, se você vai utilizar uma metodologia ativa como sala de aula invertida, é preciso que a gente tome par e lembre, conforme o Bergman disse, precisa ter um caminho, ter um planejamento, precisa ser feito do jeito certo, não apenas dizer que fez. Bom, vamos continuar. Aqui a gente tem um professor famoso, eu lembro quando os filhos eram crianças aqui, eles assistiam esse desenho, como que é, Maria, o nome desse professor? Professor Otônio. Professor Otônio. Bom, eu peguei esse símbolo porque lá ele tem essa função, ele tem a função de pai também, de criador, de inventor.
Mas é isso que a gente vai precisar ser. A gente vai precisar deixar de ser esse expositor cansativo e que já não rola bem, para ser um cara que é capaz de responder as perguntas, de estimular as perguntas, né? Bom, mas não é só isso, né? Você vai ver que na aula invertida, você não trabalha você lá na frente e cada aluno na carteira dele. É necessário que você faça a instrução em pares, ou seja, você trabalhe com grupos. Organize os grupos, desmanche aquele grupo, construa outro, coloque um líder, se aproxima daquele que de repente está dando um pouquinho mais de trabalho, porque você não vai ter que ficar lá na frente repetindo tudo. Você vai ficar ali criando interações, forçando que ele, no bom sentido, né, que ele adere a essa ideia de aprender. Bom, passa a maior parte do tempo conversando com os alunos. Pois é. E é aí que está a educação personalizada. É aí que o aprendizado vai ser personalizado. Por quê? Porque você vai realmente saber se ele está entendendo, se ele não está entendendo, porque aquele dia ele não está conseguindo prestar atenção, já que o pai e a mãe brigaram, ele chegou fora de si ali, nem tinha condição, mas talvez ele precise mais de uma conversa, de falar assim, olha cara, vamos tentar aprender algo, porque deixar esse problema para os seus pais resolverem, né? Ou seja, a gente tem que estar mais próximo se a gente quiser ensinar. Bom, orientando individualmente o aprendizado de cada aluno. É disso que eu estou falando. Não dá mais para você ficar lá na frente, o aluno lá no fundo e a gente acreditando que está ocorrendo o aprendizado. Pelo menos ocorrendo o aprendizado para a grande maioria. Bom, não podemos também esquecer, quando a gente pensa na aula invertida, de que, no geral, como que é a sequência? A gente dá aula, a gente dá atividades para casa, e aí no final do mês a gente faz a avaliação. Mas escuta, quando a gente faz a avaliação, será que você sabe qual era o objetivo naquela aula que você queria alcançar? Porque você já deu aulas em tantas turmas e até de escolas diferentes, será que a gente sabe? Então a gente vai pegando naquele desespero de tanta coisa que a gente tem para fazer, pega uma questão aqui, pega uma questão ali, é do assunto, então eu coloquei a questão, e a gente quer que dê certo isso. Ah, mas Júnior, você não conhece a minha vida. Bom, eu conheço a minha, de 4 escolas, conheço a minha, de 50 aulas por semana, e imagino que a minha não seja muito diferente da sua, eu passo por isso também. Mas quando você resolver fazer uma aula invertida, pense na prova dessa aula. Vamos inverter realmente essa realidade. A prova vem lá no final, no nosso pensamento. Vamos inverter, vamos fazer ela antes da aula. Vamos fazer para que de repente ela ocorra ali na aula. Vamos fazer ela menor, vamos fazer com objetivo. Então, é nessa situação que nós vamos investir agora o nosso tempo. Olha lá, como será a avaliação? A primeira coisa que você precisa ter ciência eu ainda não dei aula, mas esse assunto eu quero cobrar de que forma? Eu vou cobrar na mesma aula que eu dei, eu vou cobrar só no final do mês, eu vou fazer só testes, questões escritas, testes com escritas, vai ter quantas questões essa prova? Bom, e não paramos por aí. O que o aluno tem que apresentar como aprendizado? Aonde é que o aluno tem que chegar com aquilo que está sendo estudado? Será que a gente vai conseguir que ele apresente realmente o aprendizado? Para isso, nós vamos precisar que a gente saiba responder se o foco, por exemplo, é o vestibular ou se é o aprendizado para a vida. Se o vestibular faz parte da vida, bom, todo mundo sabe que o vestibular ele está muito desconectado com a realidade.
muito rodapé de livro, muitas coisas que o aluno não vai utilizar na sua vida, a não ser que ele vire especialista naquilo lá, né? Então, qual é o foco? Tem mais. Bom, a gente pode pensar no seguinte agora. Quando você for preparar essa prova, você precisa também preparar junto com ela o planejamento do conteúdo que você vai dar. Mas não é aquela coisa que você tem que fazer para mostrar lá para o coordenador, porque o coordenador quer ver, porque é burocracia. Bom, que lá a gente faz na semana pedagógica. Estou falando daquilo que você faz às vezes até mentalmente. Como é que essa aula vai ser? Como é que vou fazer? Quanto tempo eu vou usar para isso? Quanto tempo eu acredito que eu vou precisar para aquilo? Bom, identifique as necessidades dos alunos. Porque a maior parte das dificuldades dos alunos, você se conhecer, você já se prepara para elas. Você já vai perceber que a gente consegue dar a volta nisso e envolver ele para esse aprendizado. Mas a gente não conhece quem é que a gente dá aula, quais são as mazelas desse pessoal, porque todo mundo tem dificuldades. O aluno não é diferente. E o mundo anda tão doido que a gente vê que os alunos estão chegando realmente com muitas dificuldades nos mais diversos setores, inclusive emocional. Bom, definição dos objetivos da aula. Olha, eu vou pegar um exemplo. Eu estava dando aula no 9º ano, que eu vou falar mais à frente, e estava dando aula de quilowatts-hora. E aí eu vejo, o que seria bom para o aluno? Vamos pensar então nos objetivos dessa aula. Bom, eu quero que ele saiba ir lá no relógio e faça a leitura. Eu quero que ele saiba ver o consumo lá, ver o preço da tarifa e saber quanto vai custar aquilo lá. Eu quero que ele perceba quanto que é a taxa de impostos. Eu quero que ele perceba qual é o princípio físico que ele utilizou para fazer aquela análise. Bom, então nós vamos precisar ter definido esses objetivos. Definir as ferramentas que você vai usar durante a sua aula está totalmente envolvido na avaliação. Porque quando você percebe que você vai utilizar, por exemplo, uma storytelling, você vai contar uma história para envolver ele, ou vai usar um jogo didático, você pode construir lá na sua prova algo que remete a essa história, algo que remete ao jogo didático. Ou seja, precisa essa avaliação e essa prova estar mais conectada. Porque falar que o aluno é ruim, mas e a nossa prova, como é que está? Vamos ter que pensar nisso. Mas Junior, você vai complicar minha vida, coisa e tal. Mas eu sei, gente, eu sei que não é fácil. Mas a gente precisa ir para casa e ver o que a gente fez valeu a pena. Porque o salário a gente pode ter N profissões para poder conseguir esse salário para trazer o leitinho para casa. Mas a gente escolheu uma profissão que demanda muito mais do que buscar só o dinheirinho para o leitinho. E aí? E aí você vai observar que tem que computar bem o tempo. Se na primeira vez que você fez a aula invertida, o tempo não rolou legal, você já tem esse know-how para poder ajustar. Lembra, não é necessariamente que no primeiro dia você já vai dar tudo certo. Tomara, né? Tomara, Deus que dê assim. Mas você fala assim, opa, o que de positivo eu tirei dessa primeira vez? O que eu posso ajustar? Desse jeito não adianta mais. Bom, e aí? Aí vem a questão, por exemplo, da ação que eu considero a mais importante, que é aquilo que ele vai fazer antes de vir para a sua aula, que é a tarefa dele. Bom, eu vou imaginar o seguinte, olha, eu não tenho tempo de ficar fazendo videoaula. Então, vê lá quem é que faz uma videoaula daquele assunto que mais se adapta ao seu jeito, que fala a sua linguagem, seleciona aquela videoaula, tem muitas opções de qualidade, mas muitas estão disponíveis gratuitamente.
Então é só achar a fonte, copiar o link e está resolvido. Você já tem essa ferramenta pronta para você, está disponível. Bom, mas vamos supor que você queira gravar o seu vídeo, a sua videoaula. Eu pessoalmente prefiro. Eu prefiro gravar. Eu já montei um canal no YouTube, chama Mestres do YouTube. Tem muita aula, já deve ter mais de 50 aulas, que é um portfólio, um patrimônio seu. Então tem assunto que eu chego esse ano, eu já estou com a aula pronta. Então eu vou gravar um assunto que eu ainda não fiz. Então é óbvio que no começo é mais oneroso, mas você tem uma riqueza enorme já lá. Mas se você for gravar um vídeo, seja espontâneo, fique à vontade. Fala aí, e aí povão, e aí molecada, como é que tá? Seja criativo. Se você quiser vir personalizado, vem personalizado se você achar que rola legal. Se você quiser já chegar cantando, se você quiser colocar no início da sua videoaula uma música, coloque um pedacinho dela, mas grave uma aula que seja a sua cara, mas sua cara feliz, né? E é sempre bom que num dado momento da aula, da videoaula, você tem quebras. Se a gente vê a TV, a gente vai ver que eles conduzem um tempinho e aí faz uma quebra, vem uma outra situação. Então, você está lá explicando aquele negócio e de repente você puxa o assunto para outra situação. Você aplica ele numa outra coisa. Você precisa fazer a pausa ali para ele respirar no que você está explicando e talvez seja aquela hora que você vai contextualizar. Vai ser aquela hora que você vai falar assim, moçada, vamos pensar desse jeito. E se fosse, fica à vontade, quebre o gelo. Então, os alunos as aulas mais contraídas e menos formais. Então aquela aula que você faz, slide por slide, repete o que está no slide, e às vezes a gente não tem problema você ler o slide, mas você tem que ter essa versatilidade. Se você olhar algumas videoaulas que eu fiz lá para o meu canal, você vai ver, por exemplo, que quando eu fui falar de ácidos carboxílicos, que eu dou aula de física e de química, e agora estou entrando na biologia também, você vai observar que eu coloquei fragmentos de desenho. Coloquei lá vida de inseto, numa outra eu coloquei Velozes e Furiosos, numa outra eu coloquei uma explosão porque estava mexendo com TNT. Então você estava explicando aquela coisa técnica, mas de repente você entra com uma explosão de um prédio na sua videoaula. Bom, então vamos quebrar o gelo. O que mais aí que vai rolar legal? Vamos ver. Você precisa ser breve. Então, o que acontece? Não dá para fazer uma videoaula com 10 tópicos. Uma videoaula é um tópico da matéria. O dia que você for fazer essa aula invertida, se você ainda não estiver fazendo, o dia que você for testar, vai que você queira gravar o seu vídeo, que hoje não é tão difícil, né? Depois que a gente passou por esse ano de 2020, a gente aprendeu muita coisa. Um tópico, um vídeo. Então, a molecada não tem paciência para escutar 40 minutos. É só ver o que foi esse ano, como foi difícil esse ano. E ser sincero, a gente vai ter dificuldade também. Mas a gente tem responsabilidade, a gente engole seco e vai. Ele é adolescente, ele é criança, ele não tem essa mesma pegada, né? Então, o limite mesmo é 10 minutos. O ideal é que fosse 6, 7 minutos. Mas se você for mais compridinho aquele tópico, o limite 10 minutos. Enxugue, não tem necessidade de ter um aprofundamento tão grande daquilo, porque você tem que perguntar para você aonde é que você quer chegar. Bom, porque a gente corre o risco disso. A gente corre o risco do meio da nossa aula invertida, que a gente quer que ele chegue no outro dia mais bem preparado,
ele já desistiu, igual está desistindo da nossa aula no nosso dia a dia de professor expositor. Então, enxuga, cara, enxuga. Você tem plataforma que hoje roda em 15 segundos cada evento. TikTok 15 segundos, quando não for menos. Então, para a aula, 10 minutos é o limite de paciência do aluno. Então, você tem que passar a sua mensagem em 10 minutos. E a sua mensagem tem que estar de acordo com aqueles objetivos que você elencou. E esses objetivos são exatamente os que vão estar na prova. Porque tudo isso precisa estar conectado. Faz o teste, depois você vê o resultado. E aí sim você fala, Júnior, você falou bobagem. Bom, vamos ver mais uma citação sobre essa história de videoaulas que pode deixar o aluno mais interessado, né? Fale com entusiasmo. Coisas incríveis vai acontecer nessa aula. Faz o experimento, coloca energia, fica muito doido, cara. Mas eu estou falando do computador, Júnior. E daí? E daí? E daí? Bom, mude a inflexão na sua voz. Então, fale mais alto. Fala bochechadinho. Fala, cara, vou contar um segredo para vocês. Isso aqui, ninguém esquece porque é segredo. Faz alguma coisa, né? Porque a videoaula, ela precisa oscilar o tempo inteiro. 8 minutos para a videoaula, mas ela precisa oscilar o tempo inteiro, porque se ela for linear, nem 8 minutos ele vai encarar. Bom, o que mais? Nós podemos ainda imaginar o seguinte: quem não gosta de conversar com um amigo? Quem não gosta de um diálogo? A gente assiste filmes e basicamente a gente não assiste. Eu adoro filme que o cara fica conversando sozinho. Nossa, falando dos pensamentos dele. Não, a gente gosta de diálogo, a gente não gosta de monólogo. Então, se você tiver a oportunidade de ter um parceiro para gravar a aula e que vocês façam a interfinalidade e bate uma bola e fala e coisa, não sei o que, um fala e depois o outro fala, isso é muito mais empolgante do ponto de vista do aluno. Júnior, mas você quer que eu vire um artista, não sei o que? Não, gente. Eu quero que você seja o professor que a gente precisa ser. Mas, na verdade, o que eu quero é o mundo que é assim hoje. Então, na verdade, eu vim aqui falar para você, olha, nós estamos mudando e precisamos mudar. Porque a molecada que está vindo da universidade e que vai entrar no mercado de trabalho, eles estão antenados. Eles estão antenados e eles vão ocupar o nosso lugar. E eles, na rede particular, já estão vindo com muita força. Está muito forte isso. Os professores mais velhos já não são tão interessantes assim, a não ser aqueles que já acordaram, falaram, opa, eu tenho idade, mas eu sou um cara que está antenado. Bom, continuando aqui. Mais uma situação que é interessante é a questão cômica. Se você me perguntar se eu já dei aula de peruca, eu acho que perdi as contas. Mas eu tenho que dar aula de peruca? Eu falo, não, isso aqui é só uma situação, uma sugestão. Eu tenho um colega que dá aula de filosofia e que ele colocou um cabide com uma roupa pendurada que parecia alguém pendurado atrás dele. A molecada assistia a aula e via aquilo lá e ficava numa curiosidade: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Ele falou assim: não, eu só vou contar se vocês no final da aula souberem responder isso, aquilo outro. Veja. Bom, então, para caminhar para o final dessa história de gravar aula, que necessariamente você não precisa, você pode usar uma outra ferramenta para aula invertida, você pode usar um material para ele ler, você pode usar a videoaula, conforme a gente falou, você pode usar um podcast, que hoje está na moda, né? Também tem um podcast, tá certo? Que você escuta meus podcasts, Histórias da Ciência,
em qualquer plataforma, qualquer plataforma de podcast, mas especialmente do Spotify. Bom, Júnior, você arruma tempo para tudo isso? Cara, é que eu tô aqui, ó, eletrizado, tô afim de fazer a diferença. Fazer a diferença porque, por exemplo, a minha filha é minha aluna. Como é que eu vou para casa e olho para trás e digo, puxa vida, eu dei uma porcaria de uma aula? Bom, você vai observar que tem alguns professores que acabam adquirindo aí, na fase da pandemia, uma mesa digitalizadora. Os alunos gostam de que você faça sinalizações, que você coloque algo escrito, sublime alguma coisa, né? Por exemplo, Júnior, eu não tenho uma mesa digitalizadora. Bom, se você não tiver, tudo bem, não é obrigatório ter, né? Mas se você tiver, saiba que dentro da videoaula ela roda legal, os alunos gostam, e quem me disse foi os alunos. Bom, continuamos. Vamos ter mais uma situação aqui, que é a tal das provocações. Sabe, você pode abrir a sua aula com uma charge e pode finalizar tirando do aluno, né, a ideia do que ele entendeu lá na sala de aula. Então você vê, aqui a gente tem uma charge bem adequada para esse momento, só para lembrar que antes de começar a pandemia do coronavírus, nossa cidade vivia uma endemia que era a dengue. Mas a dengue hoje não tem só dengue, né? Ela vem com zika e mais com tudo quanto é coisa. Então, às vezes uma charge é tudo que você precisa para começar uma boa aula. Mas, bom, vamos lá. Curiosidade. Curiosidade. Esse filme eu lembro quando assisti, eu achei fantástico, porque o cara era um contador de histórias, né? Forrest Gump. E quem não gosta de uma boa história? Por exemplo, Rasputin viveu na Rússia, né? Durante o Império Russo de Nicolau II. E ele vivia lá dentro do palácio, o filho de Nicolau II tinha convulsões e ele conseguia acalmar o menino para a convulsão passar, então era necessário lá dentro. Mas arrumou muitos inimigos, até que um dia o pessoal resolveu se livrar dele. E aí colocaram o veneno cianureto, um veneno mortal, em pequenas doses, mata mesmo. Colocaram um doce para o Rasputin, que ele gostava, e no jantar ele comeu aquele doce, e simplesmente não aconteceu nada com ele. Mas por que Rasputin não morreu? Você pode amarrar isso para poder responder no final da sua aula. Você quer saber por que ele não morreu? Porque era um doce e o cianeto reage com açúcar e a reação gera uma substância que não tem toxicidade. Se tivessem colocado uma comida salgada, Rasputin tinha rodado. Quem não gosta de uma história? Bom, hoje chamamos de storytelling. Coloque lá na sua videoaula. Levei quanto? 30, 40 segundos para contar? E aí, como que eu vou divulgar esse vídeo? Bom, se você começou a fazer os seus vídeos, se foi o seu interesse, se você não quis pegar nada pronto, né, você pode ter lá o seu canal, né, no YouTube, né, e aí, está lá no meu canal, o que eu faço agora? Bom, você faz o quê? Você copia o link, certo? E manda para o monitor da sala, às vezes na escola chama-se de presidente de sala, né? E ele tem lá o WhatsApp dos colegas e combina com ele, que você envia para ele, vai enviar 24 horas antes da aula. O aluno, a tarefa é 8 minutos, 7 minutos da sua videoaula, ele assistiu. Bom, tarefa feita, ele assistiu. Eu sei que você está me perguntando como é que você vai saber que ele assistiu. Espera um pouquinho que a gente já vê isso. Olha lá, vamos continuar. Essa é uma cena muito interessante, porque aí você basicamente já não está vendo nenhum professor, né? Porque na verdade o trabalho nosso ele tem que ser na preparação, não na execução.
A execução ela é mais natural, a execução fica pelo aluno, sabe? O aluno que vai executar. E quando a gente usa a aula invertida, como você não vai ter que ficar 45 minutos, 40 minutos falando lá na frente, e depois esperado para fazer chamada, e mal deu tempo de explicar direito aquilo lá, se você não precisa fazer isso, vai acabar sobrando tempo para poder fazer outras coisas, como por exemplo fazer as atividades, os exercícios, mas sempre em grupo. Não trabalhe com o aluno sozinho. Mas em grupo eles dão mais trabalho. Organiza isso. Porque simplesmente se a gente falar assim, monta grupos, aí danou. Porque aí os danados se juntam e aí eles conseguem deixar a coisa mais difícil. Bom, leitura, experimentos, vai acabar sobrando um pouquinho de tempo lá para você diversificar o seu formato de aula. Bom, tem mais vantagens? Tem. Por exemplo, na aula de língua estrangeira, você vai ver que você fica passando a gramática, passando a gramática, mas eu não sei você, mas eu saí do ensino médio, eu não falava nada. Né? E então a gente fica perguntando, bom, que ideia é essa de estudar uma língua estrangeira, que a gente passa uma vida na escola tendo aula disso e simplesmente a gente sai sem falar nada. Saímos do mesmo jeito. Fizemos prova, vimos concordância, verbo, não sei mais o que, mas a gente só não fala nada do assunto. Bom, temos ainda a questão da matemática, né? Olha, se você tiver de fazer 20 exercícios na lousa, você vai levar uns 3 dias para fazer 20 exercícios. Se o aluno tiver de entender aquilo lá, ele fazendo, em 3 exercícios ele vai aprender. Mas se ele estiver fazendo, porque você fazendo, qual o risco de passar 20 exercícios e ele está no 0 a 0 ainda? E quem sabe não sobra tempo para que de repente você aplique aquilo lá num jogo, Tem tantas opções hoje na matemática, mas tem tantas opções. E eu tenho uma amiga que tem vários jogos, uns ela criou, outros ela pegou de alguém. Na internet você tem muita coisa disponível hoje. Bom, vamos ver mais uma vantagem aqui, que é algo que eu gosto bastante. Eu tenho 2 livros escritos. 2 livros, um didático e um paradidático. O didático é de experimentos de laboratório, tem lá uma microteoria, tem o experimento, tem os exercícios que o aluno se autoavalia ali, então, fazendo aquela atividade, e que as experiências conseguem ocorrer dentro do período de 40 minutos. Já lendo a teoria, já fazendo o experimento e resolvendo o exercício. E há anos eu venho fazendo e há anos vem dando certo. Porque é uma questão de organização. Quando você escreve um material didático, a função dele é organizar o nosso trabalho, é organizar o aprendizado do aluno. Bom, adoro o laboratório, adoro. Bom, continuando então, essa história da gente olhar vantagens, a gente vê, eu já escutei várias vezes os professores falando que fazem isso, né? Mas que às vezes tem tanto assunto para fazer, tão pouca aula, que não dá tempo de fazer mais nada do que ficar expondo lá na lousa. Mas imagina você poder criar um debate. Imagina que você cria um debate ou cria um fórum. Ou tem aluno que vai ser o advogado de defesa, tem um aluno que vai ser o juiz, vai ter o aluno que vai ser a acusação, vai ter quem é testemunha. Cara, olha que coisa rica isso. Porque se a gente pedir conceitos de vestibular só, a gente vai descobrir que a hora que ele sai de lá, se ele passar no vestibular ainda tudo bem, mas ele corre o risco que na hora que ele passa o vestibular, na hora que ele chega na universidade, ele não faz mais nada com aquilo que você ensinou. Acabou a utilidade do trabalho
uma vida inteira, a hora que ele passou no vestibular, se passou. Bom, continua então. Sabe, moçada, eu sei que tem hora que não dá, tem hora que a gente quer quase que brincar de Homer e Bart simples, né? Grudar no pescoço do bicho e chacoalhar. Aí a gente respira fundo, fala assim, meu Deus, me dê paciência. E a gente quer fazer mais ou menos como essa imagem está dizendo. Mas o legal da aula divertida é que você está mais próximo dele. O legal é que você está aqui, ó, do lado, né? Agachado aqui do lado da mesa do grupo que ele está, e fala assim, cara, vem comigo, cara. Vamos fazer uma coisa legal para você. Vamos tentar aprender isso daqui, ó. Estou aqui do seu lado. Não quero aprender. Não, cara, vamos tentar. E quando ele vê, ele já cedeu. E a hora que ele cedeu e entendeu um pouco daquilo, ele fala assim, nossa, não é que é legal? Chato mesmo é não entender. E ele, na verdade, estava se esquivando de entender, porque ele nem acha que ele é capaz de entender. Já parou para pensar que a maioria dos alunos que dão trabalho, eles, na verdade, eles são pessoas que estão em sofrimento? Pessoas que já se convenceram de que o único jeito de chamar a atenção é dar trabalho. Porque não vai conseguir nada com a sua espontaneidade ali, com o seu trabalho, não sei o que, não, tem que chamar a atenção de forma agressiva. Bom, e aí? Pedagogia autoritária não vai rolar. Tem dia que você vai dar uma espanada lá, todo professor já fez isso, mas isso daí você fez e já se arrependeu, né? Porque não funciona, nunca funcionou, e a gente sabe que nunca funcionou. A gente vai ter que realmente buscar alternativas, porque anda mais difícil, então a gente vai ter que ser mais criativo. Bom, cara, eu já vivenciei essas cenas tantas vezes, e é tão bacana, quando o moleque sai lá da carteira dele, bateu o sinal, em vez dele ir embora, ele quer trocar mais uma palavra com você, ele quer te escutar, ele fala assim, pô professor, foi legal aquele negócio lá, eu estou aprendendo, lá em casa não está legal, ou ele faz uma brincadeira com você, os dois riem junto, porque a maioria dos pais não tem tempo para os filhos. A maioria dos pais trabalham tanto que simplesmente querem terceirizar para a escola a função de educar. Mas quem é que não sabe disso? Todos nós sabemos disso e sofremos todo ano com isso, com o pai lá reclamando, sendo que a parte dele não fez. E mesmo quando ele tem tempo, ele fala assim, puxa vida, eu achei que era só ter filho, não sabia que tinha que cuidar. Achei que não precisava cuidar, achei que era só ter. Falaram que era bonito ter que ser pai, ser mãe. Bom, os nossos alunos são carentes. E não são poucos. Ações que façam o aluno perceber que você está ao lado dele, que você não é o inimigo, que você não é o cara que vai dar zero na prova dele, mas é o cara que se preocupa com ele, que ele não é mais um nesse monte de alunos que a gente tem que ter para poder levar o dinheirinho para casa, são muitos, né? Em outros países, o professor trabalha numa escola só, ele se dedica àquela escola. A gente, às vezes, é obrigado a dar aula em 3, 4 escolas, e aí a gente não sabe nem para que lado você abraça, né? Porque eu agora, até a metade da manhã eu estou aqui, da metade do dia da manhã eu estou ali, mas mesmo assim, se a gente escolheu ser professor, a gente precisa ter um olhar diferente para esse aluno. Bom, eu quero chamar a sua atenção para essa situação aqui, ó. Aqui você vai observar que você vai ter provavelmente um moleque que está dando trabalho. No caso aqui tem vários dando trabalho. E que não é difícil encontrar uma situação dessa. É um sexto ano, à tarde, só por Deus, Junior, só por Deus. Olha, eu saio com os cabelos em pé. Bom,
eu não saio por falta deles, conforme vocês podem observar aqui no brilho da careca. Mas o professor lá na lousa, escrevendo no quadro, virado as costas, com esse povo todo aqui, cheio de energia, mas cheio de energia, que a raio-vac deles é plus. Cara, não tem como não acontecer isso. Por quê? Porque você tem que cuidar dele e tem que cuidar do quadro, tem que cuidar dele e tem que escrever, tem que cuidar dele e mais não sei o quê. Vamos só cuidar dele, vamos colocar ele para trabalhar e vamos auxiliar ele. E aí? Porque, observa só, o que a gente está vendo aqui, Toda vez que você tem um moleque desse, você não tem uma pessoa distraída, você tem vários distraídos. Por quê? Porque ele faz graça, porque ele tem plateia, porque ele tem público. E ele tem então, se ele está fazendo uma graça, ele tem lá uns 3, 4, 5, a sala inteira prestando atenção nele e não na sua aula expositiva. Bom, e aí? E aí a gente inverte. Vamos inverter então. E nessa ideia de inverter a aula, a gente não vai solucionar, zerar o processo, mas vai diminuir bem. Como é que você sabe? Testei muito já, gente. Já fiz muita aula invertida, já coloquei muitas vezes o aluno para trabalhar em grupo, já vi outros colegas fazendo esse teste, dá um bom resultado. Comece a não fazer mais os exercícios na lousa, comece a colocar ele para fazer exercício e vai auxiliar. Pegue o aluno que tem mais facilidade para ajudar, multiplica a sua mão de obra. Bom, e aí que se ele está ocupado, ele não vai se distrair, ou pelo menos não a maioria. Se ele não tem público, fica meio sem sentido você fazer algo que quer para chamar atenção e não tem ninguém olhando, ou quase ninguém. Então, ele ou vai achar uma outra jeito de fazer uma arte, ou ele vai ser vencido. Bom, o desinteresse. Quando você faz algo que é seu, é muito mais interessante do que assistir os outros fazendo. Eu acho muito mais divertido quando eu vou jogar bola do que quando eu assisto futebol. Gosto dos dois, mas se você colocar na balança é muito mais divertido quando você participa do que quando você cruza o braço e só assiste. E para finalizar aqui, você olha para a sala assim, você está explicando, a hora que se eles não estão conversando, eles estão quase morrendo. Acorda, cara! Acorda! Aí ele dá ressuscitou. Quando não, ele dorme, porque ele virou a noite jogando, e você foi falando aquilo lá que nem calmante para ele. Resolve. Aí você quer retirar ele de sala, não sei o que, não que ele não mereça, só não resolve. Talvez se a gente estivesse mais próximo, a gente conseguiria conversar e mostrar para ele o quanto que ele está se prejudicando. Quem sabe ele não salva uma alma? Já é o suficiente para a gente falar que valeu a pena. Bom, sabe que segundo o livro do Bergman, a sala de aula invertida fez com que o relacionamento com os pais, quando os pais vão à escola, quando você vai fazer entrega de boletim, reunião com pais, o relacionamento ficou bem melhor. Mas vamos imaginar o que a gente vai esperar desses pais com a aula invertida. Com esse aproximamento que nós vamos ter dos filhos e, consequentemente, dos pais. Bom, primeiro vamos imaginar o seguinte. Nós vamos fazer uma reunião com pais sociáveis. Porque tem pai que vai lá para ameaçar o professor e a diretora. Tem pai que você tem que a única solução
é chamar a patrulha escolar. E nem deveria ter sido o pai, se for pensar bem. Se a gente for olhar o pai, a gente fala assim, nossa, esse menino é bom. É que você não viu o pai dele. Ele dá trabalho, mas o pai dele, ó, o pai e a mãe, chegou aqui que faltou me bater. Vamos pensar então em pais normais. E nós vamos imaginar esse pai antes dessa metodologia ativa, ou dessas metodologias ativas. E aí a gente vai pensar o seguinte, ele chega lá e fala assim, meu filho presta atenção? Ele é respeitoso ou falta educação com você, com uma professora, com um professor? Ele faz perguntas ou ele nunca pergunta? Atrapalha os colegas? Esse é o pai dos sonhos, né? Esse é o pai dos sonhos. Porque ele vai lá e ele está do nosso lado, né? E ele está do nosso lado. E a gente está do lado dos alunos e, consequentemente, todo mundo está do mesmo lado. Lembra, eu tirei aqueles pais que não são sociáveis dessa lista aqui. Estou falando de gente normal. Bom, mas vamos pensar, né, nessa questão das aulas invertidas, que o foco é o aprendizado. Com o passar do tempo, então, o Bergman, né, percebeu que as perguntas foram mudando. Em vez do pai fazer aquelas perguntas, ele começou a perguntar, ele está aprendendo? O que pode ser feito para ajudar ele a aprender? Se ele não está aprendendo, o que a gente pode fazer para ajudar ele a aprender? O que nós lá em casa e vocês aqui podem fazer para ajudar ele a aprender? Porque eu preciso que ele aprenda. Porque ser educado, gente, é obrigação, não é qualidade. Ser educado é obrigação, não é qualidade. Bom, vamos continuar aqui mais um pouco. E essa história da tarefa, da aula invertida, a tarefa antes da aula? Bom, a tarefa antes da aula, vamos supor que é assistir o vídeo, que é o que eles gostam mais. Porque quando você dá um texto para eles ler, pode acreditar, vai ser mais difícil você fazer o engajamento disso. Mas tudo bem, a gente tem várias possibilidades. O vídeo é uma delas. Por que ele gosta do vídeo? Porque ele pode pausar. Ele pode pausar e voltar. E pode pausar e voltar de novo. E pode pausar e voltar de novo. Até que ele está prestando atenção suficientemente para entender. Certo? Mas, como é que você vai verificar isso, né? Você vai pedir para ele fazer o seguinte, ó. Você anota os pontos principais ou nas suas dúvidas ou curiosidades, você deixa lá já anotado no seu caderno, porque eu vou visitar, eu quero ver. Se você não ficou com dúvida, se você não tem nenhuma curiosidade, eu quero saber quais são os pontos principais, que são aqueles objetivos que a gente traçou antes de começar qualquer coisa. Bom, se ainda ele não tem pergunta, se você preferir, em vez de ele colocar os pontos principais, que ele faça um resumo daquilo, ótimo, ele vai assistindo, vai pausando e anota. Mas o ideal mesmo é que fique aqui nas perguntas, sabe? Nas curiosidades. Mas você tem que ir lá ver. Você tem que ver. E aí você vai ter que ir lá na carteira dele, rapidinho, ou pedir para levantar a mão, se for uma turma bacana, para poder você ver quem fez e quem não fez. Confira as anotações dele sempre. Porque se você pede para fazer e você não vai conferir, você pede de novo para fazer e você não vai lá para conferir, eu falo assim, ele não vai conferir. Então eu falo que eu fiz, mas não fiz. Porque a gente sabe, no começo vai ter que cercar, até que ele ache que vale a pena. Bom, responda as perguntas. Então, se lá ficou, se teve aluno que não entendeu, que teve dúvida, você vê, você não vai explicar tudo, você vai responder só a dúvida dele. Então, eu não entendi isso daqui, professor. Então, você vai lá e explica só aquilo. Certo? Personalize. Agora, e quem não viu? Vai ter que ver. Vai ter que ver. Ele tem que ver, não é opção. Ele tem que ver antes.
Essa é a regra. Do mesmo jeito que ele tem que fazer a tarefa depois, ele vai fazer ela antes agora. Bom, então, você vai verificar aquilo que não ficou claro no vídeo. Porque não é porque a gente está explicando que necessariamente a gente está conseguindo deixar aquilo lá limpo, né, transparente, fácil de compreensão. Porque você não pode esquecer que a gente tem um monte de dispositivos já desenvolvidos para compreender aquilo lá. Então, para a gente, às vezes, é tão simples aquilo que a gente nem percebe que para o outro não é. Por quê? Porque ele não tem nenhum daquelas conexões já prontas que nós temos. Bom, ele assistiu a aula, você foi lá, conferiu que ele assistiu, você respondeu as perguntas, se tiver, né? E aí, sabe aquela atividade que você ia mandar para casa? Não, agora ele já sabe quem são os grupos, você já organizou isso, coloca eles para trabalhar no grupo, esses são os exercícios, está no livro, página tal, e aí o professor vai fazer isso, vai começar a circular. Tem um lá que não está fazendo. Mas você vem aqui que nem um pitbull no ouvido dele. Você não vai fazer? Volta lá. Você não vai fazer? Junior, mas eu não ganho para isso. Cara, mas é só um começo. Né? Se a gente for ver o quanto a gente ganha, a gente não sai nem de casa. Na verdade, a gente tem que pensar o seguinte: o que eu faço para esse peão começar a fazer do jeito que eu quero? Você vai cercar. E depois que ele estiver fazendo do jeito que você quer, isso vai virando que nem um efeito dominó, e o outro vai querer também, o outro vai querer também, o outro vai querer. Pode acreditar, funciona. Bom, vamos continuar aqui. Então, o grupo. O trabalho cooperativo é a sacada aqui. O grupo. Bom, e nós, professores? Saímos de cena de ser o expositor, o falante, né? Porque agora o foco tem que ser o aprendizado. Ele não tem que estar focado na nossa fala, ele tem que estar focado em aprender. E aí, gente, quando a gente olha essa cena, a gente vai ver que a criança que está fazendo, não é o professor que está fazendo. Porque enquanto o professor está fazendo e a criança está só assistindo, ela não sabe fazer. Ela simplesmente não sabe fazer. Bom, então, vem aí. Conhecer eles melhor permite oferecer ajuda, apoio, ajuda pedagógica, mas às vezes você vai ter que acionar o serviço de orientação da escola para falar assim: o menino não está bem, a menina não está bem, tem alguma coisa acontecendo de errada, antes que ele faça alguma bobagem. Bom, e aí eu quero chamar a atenção, essa é uma turma de nono ano, que hoje está no primeiro colegial. Como vocês estão vendo, eles estão presentes, nem todos gostam de abrir a câmera, não fica brigando com esse negócio de abrir câmera não. Tem gente que vai abrir e tem gente que não vai. Você pode até insistir, mas não fica assim: olha, não vou começar a aula enquanto você não abrir a câmera. Você corre o risco de não começar a aula. E isso no remoto, né? Que a gente ainda vai nesse sistema híbrido por bastante tempo, né? Se der certo ainda, né? Bom, então eu testei a metodologia ativa com essa turma. O que eu fiz? Peguei aquela aula de kWh, preparei, está lá no Mestre do YouTube, no meu canal Mestres do YouTube, que eu aceito colegas lá que queiram, de repente, colocar a sua videoaula lá e não quer abrir um canal só para ele, tá legal. Eu não ganho dinheiro com isso, né? Eu ganho dinheiro dando aula, não fazendo videoaula. Aquilo lá é ferramenta. E a gente vê que eu tenho uma menina aqui sorrindo, a Belle, e está sorrindo por quê? Porque em algum momento aquilo que está acontecendo lá está agradando ela. Mas então mandei a videoaula para eles 24 horas antes, pedi que eles assistissem. Não tive 100% de alunos que assistiu, obviamente, mas tive a maioria, certo?
porque com o passar do tempo a gente vai ter alunos que não assistiam, que vão começar a assistir, e tem aqueles alunos que não funcionavam num sistema, também não vai funcionar no outro. Bom, a gente tem que tentar, né, gente? Porque de repente é aquele cara que dava trabalho, é exatamente o cara que a gente vai ter que salvar. Vou passar aqui, porque o que eu fiz então? Eu mandei a videoaula, eles assistiram, aí eles tinham que fazer as perguntas. Olha, eu fiz a aula invertida no remoto, hein? Não foi nem no híbrido, no remoto. E aí eu coloquei eles para fazer atividade durante a aula do remoto, tá? E eu fui então interagindo com eles e perguntando, e ele foi falando o resultado e quanto que deu daquela atividade. Eu fazia uma pergunta, ele respondia, eu fui adaptando ao remoto. E para verificar que estava funcionando isso, eu fiz uma prova. A minha prova tinha 3 questões, porque eu tinha 3 objetivos nesse tópico. 3 questões, 3 objetivos. E aí, eu usei uma plataforma chamada Quizy, que tem lá a ideia da gamificação, mas aqui a gamificação estava funcionando como uma avaliação, isso rendeu nota, eles tinham ciência disso, tudo bem conversado fica mais fácil. E aí eu tenho esses alunos que participaram, né, que estavam na aula. E aí você vai observar que todos esses primeiros aqui, a grande maioria, teve 100% de aproveitamento. E eu não peguei questões bobinhas não, coisinha de graça não, peguei aquilo que era necessário. E aí eu fui então observar quem estava lá no final da lista. Quem não assistiu a videoaula antes e chegou cru para a aula. Então, eu já sei quem é que eu tenho que cercar agora, porque esse daqui não precisa mais. Então, eu já tenho uma quantidade menor de pessoas. Bom, e aí? Eu vou mudar de turma, certo? Ao mudar de turma, você vai ver que a realidade é a mesma. Quando eu chego lá no final, é os que não aderiram à ideia. Mas vamos, porque eu sei quem eles e eu vou lá na carteira deles e falo assim, cara, semana que vem você vai assistir, não vai? Quero firmar um compromisso com você aqui, porque você está ali no tete a tete, e se você quiser ir lá na frente, ele vai achar até que você está fazendo assédio moral com ele, mas ali ele vai perceber assim, pô, ele está preocupado comigo. Bom, e aí eu faço uma pergunta para vocês. Por que não tentar? E se der errado? Gente, já está dando. Por que não tentar? Por que não tentar? Queridos amigos, colegas, muitos eu conheço, agradeço a sua paciência. Se você precisar da minha ajuda, se eu puder ajudar, eu venho procurando aprender muita coisa, gamificação, aula invertida, instrução por pares, storytelling, tem programas que eu aprendi a mexer. Eu hoje faço edição de vídeo, eu faço edição de som para os podcasts. Se você precisar da ajuda, a coordenação tem o meu contato, a direção tem o meu contato. Estou me colocando à disposição, certo? Como dizia a minha orientadora na universidade, quando você precisar de alguma coisa, de uma ajuda, peça para alguém ocupado. Estou à disposição, gente. Grande abraço e até a próxima.